Bom dia! Essa é a edição de abril de 2020 dos Updates da Física. Neste mês não tivemos as edições quinzenais, então esse vai ser um compilado do mês inteiro de tudo que interessante que aconteceu na área da física, das ciências e dentro da minha ótica, porque eu sou a física desse canal, Alessandra Passini, então eu escolhi as notícias do mês. E nesse mês em que a gente comemorou os 30 anos do Telescópio Espacial Hubble, celebramos aqui também no canal Que Diz a Física os primeiros 5.000 inscritos. Então deixo aqui meu agradecimento sincero a todos vocês que me acompanham aqui, que apoiam esse projeto e que me deixam bastante motivada a divulgar a ciência, mesmo em tempos difíceis como os que a gente está enfrentando hoje em dia. Em um mês em que a gente permaneceu distante socialmente e fisicamente de nossos amigos e nossa comunidade, tivemos mais tempo de observar os fenômenos do céu. Ao final da tarde, se olharmos para o oeste do céu, podemos ver um Vênus bastante brilhante que atingiu seu brilho máximo por conta de uma combinação de suas fases e do posicionamento da órbita em relação à Terra e ao Sol. Então aproveitem aí por mais alguns dias esse Vênus bastante brilhante aí no começo da noite. Também vimos bastante assustados a erupção do vulcão Anak Krakatau, não Krakatoa, lá da Indonésia, que lançou cinzas e poeira até 15 quilômetros de altura na atmosfera no início do mês, lá no final de semana do dia 10 de abril. E essa erupção foi a mais prolongada desde a erupção de dezembro de 2018, que foi uma erupção que gerou um tsunami que acabou matando mais de 200 pessoas. Mas a erupção desse mês não promoveu tsunami, nem teve nenhum registro de danos ou mortes na Indonésia. E mostra que o planeta continua ativo, apesar das nossas atividades estarem pausadas. E isso é normal porque hoje em dia temos mais de 45 vulcões ativos em todo o planeta em erupção. E neste mês de abril, em que a maioria das pessoas continua seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, permanecendo em casa se possível e quando saindo à rua usando máscaras, a gente viu passar pertinho do planeta Terra um asteroide com uma máscara. O asteroide 1998 OR2 foi observado pelo radar do Observatório de Arecibo, em Porto Rico. O time do radar de Arecibo, eles enviam um sinal mais ou menos em 2 GHz até o alvo observado, no caso os asteroides próximos da Terra, e nesse caso esse asteroide que passou a 6,3 milhões de quilômetros da gente, na sua maior aproximação. Quando o sinal é refletido de volta, rebatido pelo alvo, chega até o Observatório de Arecibo, o processamento desse sinal permite que as pessoas avaliem, e os cientistas avaliem o relevo desse objeto, o formato dele, e também estime a rotação desse objeto e também estude a composição dele. Então foi por causa de uma imagem formada pelo radar de Arecibo que foi observado essa estrutura na frente do asteroide que parecia mesmo uma máscara de proteção que todos nós estamos usando. Então, esse asteroide acabou indo parar em vários noticiários do mundo por conta dessa coincidência. E, na verdade, essas estruturas que lembraram uma máscara na frente do nariz aí do asteroide nada mais são do que relevos, o relevo natural do asteroide. Então, essas sombras promoveram uma estrutura parecida com uma máscara. E enquanto até o asteroide parece estar seguindo as recomendações da OMS, alguns de nossos governantes no Brasil se recusam a seguir as mesmas recomendações, não usando máscara, participando de aglomerações e incentivando a saída das pessoas, enquanto todo o resto do planeta permanece num distanciamento físico-social. Muitos estudos mostram o impacto negativo em não seguir as recomendações do distanciamento social. E alguns desses estudos têm participação de físicos, porque incluem modelagens não só da evolução da epidemia, mas também da eficiência do distanciamento social e dos cenários possíveis da evolução da curva de fatalidade. E tudo isso envolve uma parte bastante matemática e também uma parte biofísica e física da evolução disso. Então, alguns físicos brasileiros estão participando dessas pesquisas e a Sociedade Brasileira de Física lançou uma plataforma no dia 23 de abril, na qual eles divulgam as atividades e os trabalhos relacionados ao vírus, ao Covid-19, e com participação de físicos brasileiros. Então, o link estará na descrição desse vídeo.
Uma outra contribuição relevante feita por um físico brasileiro nesse mês de abril foi a assinatura do Pacto pela Vida e pelo Brasil, assinada pelo físico Luiz Davidovich, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências e que conta com representantes e lideranças de outras organizações como a CNBB, como a OAB, a SBPC, a OBI e a ARNES. E essas instituições se juntaram em defesa aos direitos constitucionais dos brasileiros de terem acesso à saúde, à educação, principalmente nesse período de pandemia, né, no qual as desigualdades estão amplificadas, né, e a gente precisa realmente ter um programa político, né, um programa governamental, principalmente vindo do governo federal, para que esses danos sejam mitigados, e o objetivo é reunir esforços para que ninguém fique para trás ao final dessa epidemia, dessa pandemia e desse distanciamento social, que a gente não tenha roubado o futuro e as oportunidades de uma geração inteira que hoje em dia está tendo dificuldade de ter acesso à educação por conta da limitação ao acesso de internet, por conta de impedimento financeiro, por conta de questões sociais. E essa é uma preocupação não apenas dessas instituições brasileiras, mas também de outras organizações mundiais, tanto que na Science, nesse mês de abril, saiu um editorial inteiro mostrando, né, a evidência do aumento de desigualdade causado por diferenças sociais e financeiras, né, as diferentes camadas e as pessoas dessas diferentes esferas, elas estão tendo diferentes oportunidades nesse momento, então a gente precisa fazer uma coisa como um todo para reduzir e ajudar que ninguém fique realmente isolado e perca a oportunidade por conta dessa pandemia. A Nature ressaltou o impacto negativo que esse home office forçado que a gente está fazendo hoje em dia tem na carreira das mulheres na ciência. Então, existe uma grande diferença já nas divisões de tarefas domésticas entre homens e mulheres, né, dentro da casa, e isso faz com que a cientista mulher tenha menos tempo para publicações, além do inegável impacto da maternidade em nossas carreiras. Então, tudo isso está sendo agravado nesse período e isso precisa ser considerado no momento que a gente pede uma promoção dentro das universidades, né? Esse período de isolamento para alguns está sendo muito produtivo, mas para a maioria não. Então isso está tendo um destaque muito grande neste mês. E apesar dos pesares, a gente celebrou no dia 22 de abril o Dia da Terra, de uma maneira bem diferente da maneira tradicional, né, que inclui passeatas e protestos nas ruas, né? Nesse ano, a maioria das atividades aconteceu dentro de casa. E aqui no canal eu publiquei um vídeo especial do Dia da Terra, mostrando algumas imagens do planeta vistas do espaço, imagens históricas. E para o meu desencanto não surpreendente, recebi alguns comentários de pessoas negacionistas, né, que acreditam que tudo isso é uma conspiração, tudo isso é Photoshop, que não existe, que a Terra é plana. E como disse o físico Luiz Davidovich, aí da Academia Brasileira de Ciências, realmente é surpreendente o fato que a gente hoje, no ano de 2020, tenha que repetir e explicar às pessoas que a Terra não é plana. E talvez uma das coisas que tenha ficado muito mais claras nesse mês de abril foi a importância da ciência para a civilização humana. E por isso, muitos cientistas e muitos divulgadores de ciências do Brasil se uniram num manifesto pela ciência, liderados pelos físicos lá do Ciência em Show, e a gente divulgou alguns vídeos falando da importância que a ciência tem nesse momento e que a ciência sim vai nos salvar. Então eu tive a honra de participar do vídeo que foi feito apenas com mulheres cientistas e eu vou deixar esse vídeo aqui para fechar essa edição de abril de 2020 dos Updates da Física e eu espero de verdade que daqui para frente não só a ciência, mas as outras instituições técnicas e acadêmicas tenham ganhado maior confiança da sociedade brasileira, porque é na ciência que a gente tem que confiar. E agora, a ciência vai nos salvar? Você já parou para pensar o quanto há de ciência na descoberta de um novo vírus? São várias etapas, da exposição da humanidade ao problema até as possíveis soluções propostas pelos cientistas. Com a orientação dos cientistas surgem possíveis caminhos a serem tomados para minimizar os problemas e dar maior coerência nas tomadas de decisões das autoridades públicas, afastando o achismo e criando uma linha lógica de raciocínio. São nessas horas que a gente para refletir
na importância da ciência para a sobrevivência da humanidade. Por isso, é fundamental incentivarmos a pesquisa e apoiarmos todas as entidades envolvidas com o conhecimento científico, já que nela temos onde buscar respostas para as questões que tanto nos afligem. Atitudes razoáveis como lavar as mãos, ter cuidado com a roupa, limpar os carros e outros objetos são alguns exemplos adquiridos pela orientação e conhecimento da ciência. Ignorar essas orientações, especialmente em momentos críticos, não parece ser a melhor escolha. Sim, a ciência pode te salvar.